Olá, sexta-feira, 25 de abril. No programa de hoje, o trabalho de uma entidade em benefício de pessoas com deficiência. A história da mulher que é exemplo para os mais jovens. Tem orientação médica sobre uma doença silenciosa que faz vítimas em qualquer idade. E a gente convida você a conhecer relíquias da imagem e do som. Notícias da Gente começa agora. Orgulho da Gente. O programa de hoje começa com a história de uma mulher de bem com a vida. Dona Maristela não parou no tempo. É antenada, empreendedora, independente e dá lição de vitalidade aos mais jovens. Veja na reportagem de Jonas Guedes. Encontramos a Dona Maristela no aconchego de sua casa, que foi toda decorada especialmente para receber a nossa visita. O artesanato que enfeita a sala foi todo produzido por ela mesma, fruto de um curso que realizou através do programa Gente de Valor. Comecei em 84. Tinha um amigo que participava do IMPA. Dona Maristela, vamos para o IMPA fazer parte desse programa Gente de Valor? Aí eu fui. Aí lá eu comecei a ver a feirinha, né? E achei que eu tinha capacidade de fazer. Aí eu comecei a fazer trabalho. Me levanto de manhã, aí vou trabalhar na máquina, venho pra cá, faço crochê. O pessoal gosta muito de pano de prata, essas cadeirinhas, esses conjuntinhos, o pessoal gosta demais. E isso aqui também, esses kits de sobrevivência que eu botei, né? Que tem tudo que você precisa, você bota dentro da bolsa. O pessoal está comprando muito mesmo, muito. Agora nós estamos no ateliê da Dona Maristela. É aqui onde ela realmente faz os trabalhos de artesanato dela. A gente pode ver aqui a máquina de costura, alguns pincéis, linhas, tudo para caprichar em cada artesanato que faz. Ela também pesquisa muita coisa na internet. Ela aproveita também esse espaço para fazer isso. Em 2013, Dona Maristela foi nomeada Miss PGV, que são as iniciais do projeto que participa. E eu, com 84 anos, não era? Aí desfilei toda elegante lá, não é? Acho que foi mais pela idade e pela minha vivacidade, pela idade que eu tenho, né? Eu senti uma emoção muito grande, olhando para as outras e... Ixi, Maria, por que eu fui eleita? Mas aceitei, né? Professora por mais de 30 anos, poetisa, artesã, Dona Maristela se arrisca até no talento de cantora. De azul e branco, trazendo um sorriso franco no rostinho encantador. Minha linda normalista, rapidamente conquista um coração sofredor. O que deixa traduzido a alegria que ela tem de viver. Eu aconselho a todo mundo que faça qualquer atividade, ou crochê, ou costura, ou bordado, ou pintura, que o tempo da gente fica mais curto e a gente fica pensando menos em doença, né? Agenda Cultural. O Palácio Senador Alencar foi sede do governo do estado. Hoje, o edifício histórico de Fortaleza abriga um acervo de 150 mil peças do Museu da Imagem e do Som do Ceará. Para começar, Renata, eu fiquei impressionada com esse acervo, 150 mil peças, é muita coisa. Falando um pouquinho da casa, a casa foi inaugurada em 1951 e foi sede do governo, como você falou, em 63, por determinação do governador Vigílio Távora. Né? E depois passou a ser residência normal, fixa, e só em 90, em meados de 90, 92, eu acho, passou a ser o Museu da Imagem e do Som. Que antes, o museu, voltando um pouquinho na história, o museu foi inaugurado em 80 e funcionava no subsolo da Biblioteca Municipal. Né? Aí depois foi para essa residência que hoje está lá. Agora, né? 150 mil peças, eu fiquei pensando assim, como é que ele reuniu, né? Hoje quem coordena esse trabalho, esse projeto é o Nirês, né? O historiador Nirês. Isso. Mas como é que foi reunido esse acervo tão
grande, né? Foram doações, né? Quando ele foi aberto em 1980, ele tinha poucas peças. Tinham discos, lá tem câmeras fotográficas e filmadoras de 1920, 1930, 1940, toca-discos de 1950. E tem muitos discos que preservam a memória audiovisual do Ceará, né? Falam tanto de Fortaleza como de outros municípios, vários municípios. Tem muitos discos, muitos CDs, muitas fitas cassetes, tem os rolos gigantes de cinema. É muito lindo lá, assim, para quem gosta de áudio e som, lá é um prato cheio, assim. Vale a pena destacar aqui, viu, Renato, o trabalho do Nirez. O Nirez é um apaixonado pela história, ele tem um profundo conhecimento, um vasto conhecimento de história. Curioso que quando eu cheguei aqui ao Ceará, eu fiz uma reportagem, entrevistei o Nirez sobre chorinho. E eu tenho muito carinho por essa reportagem, ficou bem bacana. Mas parabéns por esse trabalho. É importante a gente resgatar esse lado histórico. E o cearense normalmente não tem muito costume, né, de visitar museus. Não é cultural, né? Infelizmente. É um museu super acessível, fica em frente ao Palácio da Abolição hoje, na Avenida Barão de Studat. O acesso é livre, está aberto de segunda a sexta-feira. O dia todo em horário comercial. Eu acho bacana fazer uma visita para você entender um pouco mesmo da história do som, da imagem do Ceará também, que retrata um pouco disso lá, né? Da nossa história. E é engraçado, adorei ver lá, foi a Lambi Lambi, que é uma máquina fotográfica, né? A antiga máquina fotográfica que você colocava o paninho aqui, até eu mostro ela na reportagem. Eu achei magnífico ver aquilo, que eu só conhecia de desenho, filme, sei lá, antigo. Pois é. Eu achei muito bacana. Então fica aqui o convite para você visitar o Museu da Imagem e do Som e para você já ficar aí com vontade de conhecer, a gente exibe agora a reportagem. Hoje nós vamos contar um pouco da história do Ceará através de registros acústicos e audiovisuais. O prédio que abriga o Museu da Imagem e do Som nos contempla com uma arquitetura histórica e harmoniosa. O museu surgiu quando no Brasil inventou-se o Museu da Imagem e do Som. Então teve o do Rio de Janeiro, depois o de São Paulo, e foram surgindo outros, e o secretário de Cultura na época achou por bem fundar o nosso museu. Nós não tínhamos praticamente nenhum acervo, mas aos poucos fomos conseguindo doações. A primeira doação foi da Ceará Rádio Clube, uns discos de 78 rotações. Logo em seguida foram entrando outros acervos e o museu foi ganhando notoriedade também, porque começou uma série de depoimentos. Começamos a fazer nessa época entrevistas com pessoas importantes da cidade, eram feitas em fita cassete, que ainda permanece no nosso acervo. Então foi aumentando o acervo do museu gradativamente. A antiga casa, construída em 1951, já abrigou entidades importantes do estado. Foi a casa que pertenceu ao senador Fausto Cabral. Ele mandou construir em 1951 pelo arquiteto prático José Barros Maia, o Mainha, conhecido, que fez várias casas em Fortaleza. Foram importados 2 leões da Europa que estão na entrada do museu. Então a casa é interessante. Então o museu ficou aqui, tinha saído daqui o Museu Histórico e Antropológico do Ceará, que hoje se chama Museu do Ceará, e que foi para o prédio da antiga Assembleia Provincial, depois Assembleia Legislativa do Estado. O Museu da Imagem e do Som do Ceará nos oferece um acervo estimado em 150 mil peças, entre fotos e filmes, retratando a Fortaleza Antiga e outros municípios. São peças como vitrolas, esses discos que eu falei, são as fotografias antigas, né? São microfones antigos, são aparelhos de bater fotografia de vários tipos, de várias épocas, né? Máquinas fotográficas. São gravadores e projetores de cinema, são gravadores de som, né? São televisões antigas, preto e branco, são vários filmes antigos, né? Em várias bitolas, 35, 16, 8 e super 8 milímetros, né? Então é muito variado o nosso acervo. Além das peças, o Museu da Imagem e do Som do Ceará tem outros atrativos.
Tem promoções que nós fazemos, né? Palestras, cursos, né? E o mais usado é a pesquisa estudantil. O estudante tem uma pesquisa específica sobre um determinado assunto, marca com o nosso departamento de pesquisa aqui e marca o dia e vem, e nós já separamos para ele onde ele tem que pesquisar o assunto que ele abordará. Existe um longo caminho a percorrer no Brasil para que a inclusão de pessoas com deficiência seja realidade nas instituições de ensino e também no mercado de trabalho. Mas algumas iniciativas já trazem resultados concretos. O repórter Alberto Gurgel visitou uma associação que oferece formação profissional, cursos de informática, de dança e arte-terapia. Oportunidade de vida nova para muita gente. A Associação Elos da Vida teve início através de uma pesquisa universitária que tinha como foco ajudar pessoas carentes. No ano 2000, um grupo de professores da Universidade Estadual do Ceará foi fazer uma pesquisa na comunidade do Sossego, ali pelo Antônio Bezerra. E quando chegaram lá, que viram a situação da vulnerabilidade socioeconômica, né, que as pessoas se encontravam, ficaram assim muito mobilizadas, né? Então resolveu, para além da pesquisa, depois quando concluiu, dar continuidade a um trabalho com aquela comunidade. Então de 2000 para cá a gente atua lá e depois surgiu um edital pela antiga SAS, né, para projetos com pessoas com deficiência, e foi então que nós enveredamos também por essa área de pessoas com deficiência. A Associação Elos da Vida tem a missão de contribuir para a qualidade de vida das pessoas com deficiência, seja ela tanto no âmbito social quanto profissional. Os cursos ofertados são gratuitos, como o de auxiliar de escritório, que está em andamento e terá 120 horas aula, com duração de 3 meses. Mais uma vez eu estou retornando aqui à casa. Aqui é família, né? O Elos da Vida é uma associação onde nos ajuda, é uma ferramenta a mais no nosso desenvolver, é uma porta a mais para o mercado de trabalho. Para estimular a inclusão das pessoas com deficiência, foi criada em 1991 a Lei 8.213, que regulamenta as contratações. Empresas com até 200 funcionários, por exemplo, devem destinar 2% de suas vagas para profissionais reabilitados ou deficientes. Mas, infelizmente, a sociedade como um todo, a gente ainda tem muito preconceito. Então, existe a lei das cotas, as pessoas têm que estar empregadas, as empresas, se não estiverem, pagam, né, vai pesar no bolso a questão das multas e dos impostos e tal. E, às vezes, as pessoas estão ocupando uma vaga, mas estão sendo subaproveitadas. Elas não estão sendo valorizadas, não estão, de fato, exercendo aquela função. Apesar das dificuldades em crescerem nos postos de trabalho, estes profissionais ainda sofrem com a falta de informação de alguns documentos básicos, como o atestado de homologação. É um atestado onde a gente é beneficiado nas empresas, né? Até eu fui passar a ter o conhecimento desse atestado, para minha pessoa está com 8 anos. Para entrar nos locais de trabalho fica bem mais fácil, uma cota que eles têm dentro da empresa para estar colocando a gente, e os benefícios são vários, tipo passagem na rodoviária de graça, no aeroporto, né? São diversos. No estilo. Na hora de comprar roupas, é comum a gente achar que aquela peça não combina muito bem com o que você tem no guarda-roupa. Mas você já pensou em misturar peças mais glamourosas com mais básicas ou descoladas?
Pois isso existe sim, é o estilo high-low, que a gente vai conhecer agora com Cláudio Ferreira. Você já pensou em comprar peças incríveis com preço bom e descobrir o que, afinal de contas, é o estilo high-low? Esse é o nosso assunto de hoje do No Estilo. Olha só, você que está em casa, eu entrevisto agora Ângelo Bal, que é organizador do Bazar La Boutique, que é sensação na nossa cidade. Ângelo, tudo bom contigo? Tudo bem, muito prazer estar aqui com vocês. Ângelo, conta pra gente e pro pessoal de casa como é que começa essa história. Foi uma ideia que veio de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde grandes bazares aconteciam no Jockey Club, no Shopping Barra, no Rio de Janeiro. E aí a ideia começou muito pequena, começou no La Maison, né, no Buffet La Maison, num salão bem pequenininho, um salãozinho de festa. E aí, ligando para vários clientes, só para vocês terem ideia, eu tenho 5 pilhas de caderno que eu anotava tudo que as pessoas falavam para mim. Então assim, contactei 335 marcas e 20 fecharam. Então assim, foi um caminho bastante complicado, as pessoas realmente não... Primeiro que não entendiam o conceito de bazar. Quando a gente ia no telefone, é o bazar e tal, o que é isso? É roupa usada? É doação, né? Afinal. É doação. E por muitas vezes, isso não dá certo na nossa cidade, isso é bobagem. Mas graças a Deus, 20 marcas acreditaram no projeto e hoje está aí, são mais de 130... Tá aqui a estrutura para provar, né? Exatamente. Mais de 130 parceiros. O projeto se consolida aqui em Fortaleza. E para você que deseja conhecer um pouco mais do estilo high-low, vou te mostrar como funciona essa composição. Atenção, o short preto em sarja, mixado com a blusa vermelha em uma leve seda, deixa esse contraste entre texturas e principalmente estilos. Uma peça mais sofisticada com uma peça mais casual. Isso significa high-low. Depois de mostrar aquele high-low mais clássico, vamos partir para umas apostas mais ousadas? Olha só isso aqui que eu preparei para você. A gente começa com esse jeans, bem claro, bem estonado, super bacana, diferente. E joga com esse cropped trabalhado em jacquard e pedrarias. Esse é o high-low infalível. Agora, se você ainda tem alguma dúvida ou está achando as peças muito sofisticadas, você pode pegar um shortinho tipo esse, ou tipo esse, super trabalhados, e jogar uma peça básica, uma t-shirt como essa que eu vou te mostrar aqui. Neutra, que você coloca em qualquer tipo de peça, o short já tem a aparência mais sofisticada, a blusa mais neutra, mais lisa, vai conferir o estilo high-low perfeito para você. Viu só como dá para compor um estilo high-low super bacana e ainda pagar pouco? Pois é, os nossos encontros você já sabe, em todas as quartas e sextas-feiras, dentro do programa Notícias da Gente. Eu espero por você. Até lá! Fala, doutor! O acidente vascular cerebral ou derrame é uma doença que chega sem avisar e pode atingir qualquer pessoa, inclusive crianças. O AVC é a principal causa de morte das mulheres no Brasil. Mas quais são os fatores de risco e como evitar a doença? O quadro Fala Doutor responde. Olá, Juliana. O Dr. Caio Martins está aqui novamente para nos ajudar. Olá, Dr. Caio. Ele vai esclarecer dúvidas hoje sobre acidente vascular cerebral, que é mais conhecido como derrame, né, doutor? E, no caso, é uma das doenças que mais mata no mundo, né? Isso, é uma das doenças que mais mata e que mais causa incapacidade, né? O paciente, às vezes, fica... Ok, então vamos conferir a primeira pergunta, né? Vamos lá. Doutor, quais são os tipos de AVC? Bem, o AVC, ele tem dois tipos, certo? O AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, ok? O AVC isquêmico é quando, por algum motivo, falta sangue chegar lá no cérebro, certo? Ocorre algum entupimento, algum descolamento de placa, certo? De ateroma, que aí o sangue não chega naquela área do cérebro e aí ocorre esse AVC. No caso do hemorrágico,
é quando ocorre algum sangramento dentro do cérebro, certo? No parênquima cerebral, que é decorrente ao quê? Ao rompimento de algum vaso, de alguma artéria, certo? A artéria rompe e aí ocorre esse sangramento para dentro do cérebro. Doutor Caio, e o que causa o AVC? Bem, o AVC ele é secundário a alguns fatores de risco, certo? Tem os fatores de risco. Quais são? Hipertensão, diabetes, certo? Dislipidemia, que é o colesterol elevado, tabagismo, sedentarismo, certo? Obesidade. Todos esses são fatores de risco para que a pessoa tenha AVC, entendeu? Para formar placa de ateroma, que é uma placa de gordura que vai entupir os vasos e aí vai levar a pessoa a ter o AVC, certo? No caso do AVC hemorrágico, há algumas pessoas que têm, né, aneurismas cerebrais, certo? Que aí é a principal causa. Ok, vamos conferir a segunda pergunta, né? Doutor, quais são os principais sintomas do AVC? Bem, o AVC ele ocorre em um quadro súbito, certo? É algo ali que ocorre na hora. E ele ocorre o quê? Ele ocorre geralmente é um déficit motor. A pessoa fica com a fraqueza de um lado do corpo, ou em um braço, uma perna, ou na face, tá certo? Na musculatura da face. Pode também ocorrer uma dificuldade na voz, entendeu? Desde uma afasia, que é quando a pessoa não consegue pronunciar nenhuma palavra, ou está com um discurso meio tropo, que você não consegue articular as palavras de maneira adequada, certo? E pode ter também um rebaixamento do nível de consciência. A pessoa pode ter um coma e ficar, né, mais sem conseguir falar nada, sem conseguir se movimentar, pode traduzir um AVC. Ok, tá bom. Então vamos conferir a próxima pergunta. Doutor, qual é o tratamento indicado para AVC? Bem, o tratamento a gente divide em duas partes, né? Primeiro, o tratamento na urgência, né? Quando o paciente chega apresentando os déficits. E numa segunda fase, que é depois que estabiliza, né, o paciente, né? Nessa segunda fase a gente vai tentar controlar os fatores de risco e fazer, ver as sequelas motoras, alguma coisa que o paciente ficou, acompanhar com fisioterapia e o controle desses fatores de risco. Na fase aguda, o que se pode fazer é controlar a pressão. Doutor Caio, o AVC ele pode acontecer mais de uma vez na vida de uma pessoa? Pode ser recorrente, a pessoa pode ter AVC. E aí é importante ver nesses doentes realmente, acompanhar de perto, para ver esses fatores de risco e ver se ele não tem mais alguma outra doença causando esses AVCs de repetição. Entendeu? E quando é que a doença leva à morte? Aí vai depender da área cerebral que ela acomete, entendeu? Entendi. Da quantidade de cérebro que essa pessoa perdeu. Então pode levar ou não à morte, né? Isso, pode levar ou não à morte e pode deixar sequelas. Ok, o importante é lembrar que o paciente deve ser logo levado ao hospital, né? Levado logo a uma emergência. Aqui no nosso estado, a gente tem uma unidade de AVC, certo? Que é no Hospital Geral de Fortaleza, e que o paciente tem que chegar o quanto antes lá, no caso de suspeita de um AVC. Ok, doutor Caio, muito obrigada por participar mais uma vez do nosso Fala Doutor e até a próxima. Até a próxima. Tchau, Juliana. Emprego Aqui. Se você procura emprego, atenção! A Casa do Trabalhador seleciona candidatos para os cargos de auxiliar de cozinha, padeiro e professor de dança. Para saber os detalhes, é só ligar 3342-0706. Fique por dentro. Exploração sexual de crianças e adolescentes é assunto grave e a polícia conta com a ajuda da população para identificar os criminosos. Então, para entrar em contato com o Disque Denúncia Nacional, é só discar o número 100. Outra dica de utilidade pública é o telefone do CASP Tassiano Rocha Pontes, 3342-8078. A gente se despede por aqui, mas amanhã tem mais. Para rever as reportagens, é só visitar a fanpage Notícias da Gente no Facebook. Um ótimo início de semana para você. Até mais.
Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando pra nos visitar. Beleza que encanta o mundo, Calcaia é a joia do meu chama de novo.